está o seu cabelo aí nos últimos 3, 6 meses? A resposta do fio está compatível com aquilo que você deseja? O couro cabeludo, você observa que tem coceira, tem descamação, tem algo que está te incomodando, e isso você fez um link aí com o seu quadro de síndrome fúngica, que você entendeu que você pode ter esse quadro depois que você começou a acompanhar aqui o meu conteúdo. Você pode ser nova por aqui, quem é mais antiga já tem essa informação. Então, muitas vezes, uma queixa capilar mais antiga, isso pode estar vinculado com outras queixas, muitas vezes, que não geram tantos incômodos, que a pessoa vai lá, isso aqui, deixa pra lá, essa micose aqui, esse quadro de candidíase que vai e volta, deixa isso pra lá, não vou pensar em nutrição, em imunidade, mas tudo está vinculado ao nosso corpo, então a cabeça não é diferente. Mas a gente vai conversar em detalhes sobre isso, eu vou esclarecer suas dúvidas em relação à nutrição voltada pro frio não, né? Pro fio, feriado, né, gente? Então tá travando aqui. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode colocar aqui nos comentários, que no final eu esclareço as dúvidas, tá bem? E pessoas bem nutridas, esse conteúdo acontece todos os domingos, às 8h29, onde eu trago um conteúdo mais denso, de acordo com a votação de vocês, tá certo? Então, esse é o conteúdo de hoje, vamos falar sobre o cabelo, sobre a nutrição. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui se vocês estão satisfeitas com o cabelo, a resposta está compatível, como eu disse, com aquilo que você deseja, para eu entender qual é o nível de nutrição que você espera, se está aí balanceado com aquilo que você está fazendo, né? Se você está tendo a colheita aí de acordo com o seu plantio. E se isso não está acontecendo, então você vai sair daqui com algumas informações valiosas para que você consiga fazer esses ajustes, tá bem? Então vamos lá com tudo. Ótima noite para vocês. E, gente, a gente tem que começar da base. Quando a gente pensa no fio, no couro cabeludo, você tem que pensar do que é feita a base. Vocês sabem do que é feita a base? Da estrutura, daquilo que constrói o nosso corpo? Tem um bichinho aqui voando, vocês vão ver eu mexer na mão assim, é para espantar esse bichinho aqui que está me atazanando. Então, quando eu penso em construção do fio, assim como a construção do nosso corpo, do nosso sistema imunológico, da base da nossa imunidade, vem a partir de aminoácidos. Então, quando o nosso corpo precisa reconstruir, precisa combater alguma coisa, se há algum incômodo, alguma queixa, então uma coceira, uma descamação, um crescimento de fungo, então você está ali com crescimento acentuado, independente da parte do corpo que esteja acontecendo. Aqui hoje a gente está falando de cabelo, mas independente da sua queixa. Então, a construção para a reparação vem a partir de aminoácidos. Aminoácidos é o pedacinho que constrói a proteína. Então, a proteína é aquilo que a gente chama, pensa assim que são todos os tijolos de uma casa. E o aminoácido é cada pedacinho para construir essa casa. E quando falta, acontece em algum momento, alguma situação, por exemplo, hoje é feriado, talvez você esteja em algum lugar que você não tenha feito a organização de todas as refeições, você não tenha conseguido fazer o planejamento para levar as coisas para sua viagem. Quando falta em alguma refeição uma concentração dessa construção desse nutriente para fazer essa construção dessa reparação, nesse dia ficou faltando. Por isso que eu falo aqui para vocês, não tem zero, o ponto de partida é zero. Não, existe recomeço, continuidade daquilo que você já está fazendo, mas aquele dia que ficou faltando algo para construir o teu fio, para reparar e combater esse crescimento de fungo, isso não tem como mais voltar atrás. Então foi um dia que ficou sem esse nutriente, tá tudo bem. O lado bom disso é que você pode fazer essa reparação no dia seguinte, numa próxima refeição e assim por diante. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Tá? Então pense o seguinte, se você faz aí 3 refeições ao longo do seu dia, você tem que pensar numa reparação, numa reconstrução com um pouquinho de nutrientes aí a cada refeição para fazer a reparação do seu fio, da construção daquilo que é a base da sua imunidade. Então, o lado de fora, quando a gente pensa em estética, eu quero ter o cabelo com brilho, eu quero ver o cabelo assim com um crescimento compatível com o tempo, algo que seja real, né, gente? A gente vai pensar em coisas assim que, tipo, isso é real, algo que é real. Respeitando, claro, a estrutura do fio, porque, por exemplo, meu cabelo é extremamente fino, jamais eu ia ter um cabelo, né, com muito volume e tudo mais, então eu respeito isso, respeito a identidade do meu fio, mas eu tenho que pensar que é possível sim eu melhorar a minha situação
eu pensar na reparação, na reconstrução, tanto para combater fungo, quanto para ter a resposta para o fio. E aí entra essa base que eu vejo muitas pessoas falhando e que tá tudo bem essa falha acontecer, mas quanto antes você consegue entender para que serve esse tipo de nutriente, mais fácil fica para que você tenha o resultado que você deseja. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa gasta muito com máscaras caras, né? Paga ali 200, 300 reais num creme, num kit de shampoo. Ai, gastei 250, investi nessa melhor marca. Mas quando pensa nessa reconstrução de aminoácidos, que normalmente vem escrito isso no shampoo, né? Vem assim, isso aqui tem um monte de nutrientes, né? É colocado ali B5, queratina, aminoácidos e tudo mais. Mas o lado de dentro, como está? Como está essa reparação a cada refeição? Então, 80% do nosso fio, a base é essa. Saibam disso. 80% do nosso fio, a base é aminoácido. Então, se há um crescimento de fungo acontecendo nesse corpo, e eu ainda quero ter um resultado no meu corpo e no meu cabelo, então, na reconstrução da imunidade, no combate do fungo e também no cabelo, eu tenho que lembrar desses 80%. Tá certo? Dessa distribuição de nutrientes a cada refeição, dessa reparação com um alimento construtor. Proteína é construção, aminoácidos são bloquinhos, tá? Para reconstruir. E não adianta você comprar o shampoo mais caro, mais top das galáxias e você não coloca essa reconstrução do lado de dentro, tá certo? E uma informação extremamente importante. Para o teu corpo, o cabelo não é prioridade. Ele vai responder positivamente a isso quando você conseguir virar a chave da reconstrução do seu sistema imunológico para combater aquilo que está te levando ao adoecimento. Não tem outro caminho. Não tem um produto caro para você passar isoladamente num couro cabeludo ou gastar com tricologista, com dermatologista sem fazer essa base muito bem feita. Essa base precisa acontecer um pouquinho todos os dias. É claro que a imperfeição acontece na vida de todos nós. A gente está buscando aqui perfeição e sim entendimento de como isso acontece. E a cada dia tentar fazer o que é possível dentro aí da sua possibilidade, tá bem? Está fazendo sentido para vocês essa base, essa construção? Então vamos lá. Pensando em outros nutrientes, quando eu estou lá enxergando um declínio do meu fio, não tá legal, eu vejo que a minha imunidade também não tá boa, e esse crescimento de fungos aí vai e volta, o que isso pode estar acontecendo, bem nutridas? Quando eu penso aí também na reconstrução de uma casa, eu penso em outros materiais. Então eu penso em cimento, penso em tinta, penso em várias coisas para construir uma casa. No corpo é a mesma coisa. Quando eu faço uma lapidação em relação à combinação de alimentos e também a colocação desses nutrientes de forma estratégica para combater um crescimento de fungos, eu ajudo na construção do lado de dentro para refletir também no couro cabeludo no lado de fora. Então, uma pessoa que tem uma queixa, por exemplo, de dermatite seborreica, de alopécia, de psoríase que reflete no couro cabeludo, por exemplo, a própria caspa, a coceira, isso, para a gente conseguir modular isso, é necessário também esses outros pedacinhos ali de micronutrientes que a gente consegue sim comer, ingerir através da refeição, mas o que pode estar acontecendo muitas vezes enquanto você está com a sua imunidade ali descompensada, é que a combinação da sua refeição está incompatível para a reparação do seu sistema imunológico. Porque pensa o seguinte, o tempo todo o teu corpo está combatendo alguma coisa. É vírus, fungos, bactérias, certo? O tempo todo. Você não sente, nem sempre você fica doente, acamada. A síndrome fúngica é a informação mais precisa sobre isso. Você tem um quadro de síndrome fúngica, mas você não fica acamada. Você não fica ali deitada sem fazer nada durante o seu dia. Você consegue fazer as suas atividades. Tem gente que convive, por exemplo, com caspa a vida inteira e acha isso normal. Com crise de dermatite também acha normal, além dos outros sintomas, né? Das coceiras no ouvido, na garganta e assim por diante. Isso eu tô falando do pescoço para cima por conta do nosso tema de hoje. Mas pensa a batalha
do corpo em lidar com essa situação dia após dia. É uma batalha, o corpo tá lá. Só que não tem só o crescimento de fungos. Em algum momento você entrou em contato com outros micro-organismos, outros bichinhos, então as bactérias e aí o vírus. E para combater esse super crescimento de fungos associado desses outros invasores, eu tenho que restaurar e eu também tenho que colocar aquilo ali que vai regenerar. E aí entra os nutrientes que são chamados de micronutrientes. Que aí muitas vezes as pessoas vão lá, logo no início, percebem assim, meu cabelo não tá legal, deixa eu comprar aqui uma goma que tem nutrientes, que tem vitaminas, deixa eu comprar aqui um suplemento de zinco ou de biotina isolado para eu reparar aí o meu cabelo. Só que essa reparação com esse nutriente isolado, sem você construir a base muito bem feita, fazer a combinação adequada dos nutrientes, isolado é igual você querer construir uma casa só com o tijolo, o cimento e esperar que essa casa fique bonita o tempo todo. Vai acontecer? A casa ela pode até ser erguida, você pode até ficar de pé, com um pouquinho de nutrientes que você dá, com um suplemento ali mais ou menos. Mas para que você tenha uma manutenção do funcionamento aí do teu corpo, para que isso tenha um reflexo aí no seu fio, para que a estética fique adequada, precisa que essa manutenção seja muito bem feita. Quando você pensa em terapia nutricional antifúngica, não é só bem nutridas, quando o avalanche está acontecendo, quando você já piorou de todas as maneiras. É claro que quando a gente está com a dor, é quando a gente vai buscar ali o resgate mesmo, isso acontece com todos nós. Mas quando eu elevo um pouquinho o nível de consciência e eu percebo, nossa, o meu couro cabeludo aqui, meu cabelo tá dando uma resposta que não tá muito compatível com aquilo que eu desejo. Deixa eu observar outras coisas, alguns detalhes aqui no meu dia a dia, para ver se eu faço um ajuste, uma lapidação disso, para que eu tenha uma resposta nesse meu fio dentro aí de 30, 60 dias, porque tem que pensar que o fio demora para crescer, né, bem nutridas. Então, o que você está fazendo hoje, ou o que você vai fazer a partir de agora, a cada chave que você vira e que você começa a aplicar, isso te traz uma colheita, mas não é a colheita do dia seguinte, né? Então, a colheita, ou a beleza, ela vem em um período muito curto, pensando no tempo que essa pessoa está descontente com aquilo que está acontecendo. Então, quando vocês veem aqui, por exemplo, depoimentos de pessoas falando assim, eu passei, por exemplo, 10 anos, 5 anos com um problema, uma dermatite seborreica, ou até mesmo os quadros de candidíase de repetição. Quando você pensa em 1 mês, 2 meses, 3 meses, para quem passou por esse quadro, 10, 5 anos, é assim. É uma baita virada de chave, tá bem? Então, os nutrientes como biotina, zinco, o ferro, a B12, até mesmo cálcio, magnésio, todos esses nutrientes são importantes, assim como é importante para a sua casa os móveis, a manutenção, o cuidado com a decoração. Mas colocar esses nutrientes de forma isolada e principalmente com suplementos vitamínicos de baixa qualidade ou às vezes com umas dosagens incompatíveis, tanto pela questão de disponibilidade de absorção, quando os nutrientes, por exemplo, não estão nas formas ativas, quelados, quem está no método sabe dessa informação, lá no guia de suplemento eu coloco para vocês todos os detalhes. E também quando você coloca dosagens incompatíveis. Então, por exemplo, Sheila, eu escutei que o zinco é maravilhoso pro cabelo e para a imunidade também. Aí vai lá e coloca o suplemento isolado de zinco numa dosagem de ataque. Porque quando a gente pensa em suplemento bem nutridas, tem duas dosagens. A de manutenção, quando eu sei que eu não consigo consumir o determinado nutriente, então eu vou fazer uma manutenção disso. Ou de ataque, quando eu sei que eu estou desnutrida e eu preciso de uma dosagem maior. Então quando eu penso em zinco, eu coloco lá uma dosagem muito alta na minha rotina, não quer dizer que isso não possa trazer um efeito colateral, porque isso faz com que a longo prazo abaixe a absorção de um outro nutriente, como por exemplo o cobre. Então, as dosagens, é claro que vocês não precisam decorar as dosagens, não é necessário isso. É claro que quando você recebe o material, guia de suplementos, tem a orientação, tem as dosagens e tudo mais, mas o start que você vai ter a partir de agora, quando você pensa no seu fio, no seu couro cabeludo e na sua imunidade, é que essa reconstrução, ela sim acontece, mas o trabalho inicial do seu corpo sempre será os órgãos que são mais importantes para você se manter bem e viva.
Depois disso, subiu esse degrau, ela tá bem, ela tá viva, o corpo dela tá funcionando, o sistema imunológico tá aqui, ó. Tá indo, tá indo. Aí o corpo fala, vamos lá, tá sobrando nutrientes agora. E aí isso reflete aí na estética que todas nós desejamos. Quem não quer ter o cabelo bonito, a pele bonita e assim por diante? Nós queremos. Mas essa reconstrução, essa reparação e todos esses nutrientes que eu disse aqui para vocês, é necessário em fases, que não é longo o processo, longo comparado com o tempo que muitas vezes a pessoa carrega as queixas, mas exige que você tenha essa compreensão de que o seu desejo ele será alcançado desde que você faça ali a reconstrução daquilo que está precisando, implorando por reparação, tá bem? E quando a gente pensa em cabelo, bem nutridas, é importante lembrar que queixas do tipo, Sheila, o meu emocional está muito abalado. A bateria deu sinal aqui que tá acabando, deixa eu colocar o fio aqui. Quando, por exemplo, o corpo dá sinal de que as emoções não estão controladas. Então, está acontecendo com uma situação grave na sua vida, por exemplo, e isso não vai ser resolvido dentro de um mês. Talvez você demore 6 meses, 1 ano para controlar essa situação que é grave. Isso, sim, pode impactar no seu fio, na qualidade dele, porque você... Não é porque simplesmente você está pensando, é o seu cérebro isolado causando isso, mas porque você tem uma alteração hormonal, principalmente no seu cortisol. É a mesma coisa quando acontece que você vai lá pra balada e não dorme, por exemplo. Se alguém aqui ainda vai pra balada, ainda tá naquela vibe. Então isso aconteceu comigo inúmeras vezes, porque eu ia. E isso impacta sim no hormônio cortisol, da mesma forma na situação de luta e fuga, que muitas vezes a pessoa entra nessa situação e ela não percebe que ela está nessa situação e vive uma insatisfação de uma situação que ela não consegue resolver. Então, ela fica ali no loop do estresse. E aí, esse cortisol, esse pico de cortisol, sim, reflete no seu couro cabeludo, porque o teu corpo, o teu sistema imunológico, ele está em situação de alerta. Então, quando ficamos com a situação de alerta, isso impacta, sim, a nossa imunidade. Então, a demanda de nutrientes acaba sendo maior. Então, você tem uma necessidade maior de nutrientes para ter essa reparação dessa situação de alerta. Então, Sheila, quer dizer que eu tenho que suplementar, que eu tenho que tomar dosagens maiores? Não, na verdade, na fase de organização disso, você precisa entender se aquilo que você está fazendo nas suas 3, 4 refeições do seu dia está compatível para o que você deseja, sem perfeição, bem nutridas, o foco não é esse, mas pelo menos com uma base nutricional aí para você se sentir bem, feliz, com vitalidade e tudo mais, e depois resolver essa questão aí que está empacando que o seu sistema imunológico funcione de uma maneira, não digo equilibrada, porque fica parecendo uma coisa que viver uma vida equilibrada é perfeito e tudo mais. Não é isso, a gente vai ter altos e baixos mesmo, isso é normal, isso acontece, mas que na maioria do tempo tenha esse controle aí hormonal para que você não fique ali dando o gatilho, o pico de cortisol, tá bem? Então, essa questão da emoção que tantas pessoas relatam, que acabam, eu tô refletindo aqui meu couro cabeludo, essas alopécia, eu vejo aqui que a minha dermatite piora, a minha coceira e tudo mais, isso está muito ligado com alguma situação que leva à desnutrição e que é gerada por alguma situação que a pessoa não consegue visualizar, que ela precisa resolver essa situação. E aí essa situação incômoda leva essa pessoa a comer mal, porque ela está com a autoestima dela impactada, porque ela está numa situação que não agrada a ela e ela não vê tantos motivos para ter uma recompensa nutricional para que ela tenha uma nutrição, uma beleza adequada. Isso é algo que eu estou falando aqui para vocês um pouquinho mais profundo do ponto de vista nutricional e também a nossa relação com a comida. Mas é importante que a gente entenda que não é simplesmente, tô estressada, é o estresse aqui, o estresse do dia, mas é aquele estresse que você não resolve, tá bem? Então, pensando em gatilhos para essa queda de cabelo
se manter, se perpetuar e a pessoa não identificar, eu já fiz de tudo, eu já tomei todos os suplementos e eu não vejo aqui esse controle de fungos, essa coceira, essa dermatite, isso melhorar o meu cabelo crescer mais adequado. Quando eu penso em gatilhos, além dessa base que eu expliquei aqui para vocês do início, temos que pensar também a questão de tireoide, se está adequado o funcionamento hormonal, então a orquestra hormonal é levada em consideração o cérebro, então a tireoide, os hormônios que a gente produz naturalmente aí pelos nossos ovários e assim por diante, e se isso está funcionando bem. Então quando pensa em hipotireoidismo, a pessoa que está com esse problema e ela não sabe que está com esse problema, isso pode levar a uma queda brusca aí de cabelo. Quem tem um quadro aí sabe do que eu estou falando, porque isso pode ter acontecido aí com você, tá bem? Outros gatilhos aí que eu vejo muito acontecer é a questão da competição, da absorção de nutrientes bem nutridas. Quando você está, por exemplo, Sheila, eu melhorei, tô comendo melhor, estou colocando mais nutrientes aí na minha refeição, mas eu não estou conseguindo ter um aproveitamento, não estou vendo a resposta no meu cabelo. O que pode estar acontecendo é que o crescimento de fungo, essa quebra de biofilme não foi feita. Então a pessoa coloca suplementos vitamínicos antes de fazer a quebra de biofilme e isso faz com que esses nutrientes não sejam aproveitados pelo corpo da pessoa. Pode estar disponível para alimentar aí o crescimento daquilo que a gente não quer, porque fungo gosta de nutrientes. Quando você deixa uma fruta, você deixa ali algo na fruteira, o que acontece com o tempo? Mofa. Então, quando a gente pensa em fungos dentro de nós, ele está se alimentando de nutrientes também. Não só da questão do carboidrato e tudo mais, como é falado, mas ele inibe ali outros nutrientes que seriam importantes para o nosso aproveitamento. Então, isso pode estar acontecendo com você. Então, um quadro, por exemplo, de anemia ou de baixa biotina, isso pode ser por conta de um biofilme de fungo instalado. O que é esse biofilme de fungo instalado? É a pessoa que está sempre com um problema fúngico. Então, por exemplo, você conhece alguém que está sempre com caspa. Quando eu falo caspa aqui para vocês, bem nutridas, não é aquela questão de tipo, você deixou de lavar o cabelo e aí você viu que começou uma descamação, alguma coisa do tipo. A caspa é aquela questão persistente do problema, mesmo higienizando o couro cabeludo, tomando sol, porque né, a gente não vai deixar o couro cabeludo sem tomar sol, a gente pensa nisso, para a questão de cuidar do nosso couro, só o que eu falo não é ficar o dia todo na praia, mas aquele 10, 15 minutos, pensando em reparação, e aí esse crescimento fica ali instalado. Tá? Então, seja essa queixa, seja um quadro de candidíase, uma própria micose na unha, que a pessoa vive com isso, o que isso tem relação com o cabelo? É a questão ali do biofilme instalado no corpo dessa pessoa. Entende? Então, o biofilme está instalado e, eu tenho ali o incômodo, mas não está me causando dor, não está me causando incômodo, mas eu estou incomodada com a minha estética, eu quero melhorar a minha estética. Isso aqui não está deixando o cabelo ficar com brilho, com aquela vitalidade que eu desejo, e o crescimento está um pouco lento, está caindo muito fio, mais do que o normal, porque cair cabelo é normal, mas o excesso não é. Então, isso vem aí dessa base, né, de controlar esse super crescimento de fungos, porque fungo é normal, o excesso não é, tá bem? E aí controlando esse excesso de fungos, porque não tem como exterminar todos os fungos da face da terra, a gente respira, fungo tá por toda parte, mas não é normal ter excesso de fungo no corpo. Então, controlando isso, eu deixo disponível aí nutrientes para o meu corpo absorver e aproveitar, tá bem? Eu vi aqui vocês colocando a questão da alopécia, de calvície feminina, algumas questões que também tem fator genético, pode ter, claro, assim como qualquer outra predisposição que nós temos. Então, eu tenho uma predisposição genética, por exemplo, com a degeneração macular, um problema na visão. Mas quer dizer que eu vá ficar cega? Não, eu sabendo disso, eu tendo essa informação, eu sei o que fazer para prevenir. E a prevenção, ela vem a partir inicialmente de nutrientes. Então, quando eu penso na questão que eu já tenho essa predisposição, eu vejo que eu posso modular o que é possível fazer aí a partir de nutrientes para modular essa expressão do gene que pode ser ativado em qualquer momento se eu deixo, se eu nem sei
o risco que eu estou correndo. Claro que não é para viver numa bolha, né, bem nutridas, não é pra gente ficar bitolada pensando nisso, mas é para saber que tem muita coisa que a gente pode fazer pelo nosso cabelo, pela nossa nutrição, mas que, claro, cada fase da vida, cada ano que nós estamos aí envelhecendo, os riscos, sim, eles aumentam, mas não quer dizer que isso vai acontecer conosco, tá? Então, o risco aumenta, mas não quer dizer que você vá desenvolver. Da mesma forma que eu dei o exemplo aqui para vocês da questão do hipotireoidismo, o hipotireoidismo é uma doença que pode ser prevenida. Só que a pessoa, ela não tem a informação, não tem a bagagem para fazer essa prevenção. Então, ela acaba buscando ajuda, mas quando o problema já está instalado, tá bem? Isso acontece. Não veja isso como algo ruim, se isso aconteceu com você em algum momento. A partir do momento que está controlado, o que você vai fazer é a reparação, a regeneração, a recuperação aí da sua casa, tá bem? Aí a questão de dermatite que não consegue controlar, qual é o problema maior quando a gente pensa assim, um quadro instalado? É que o cuidado, a pessoa vai lá, quando está com incômodo, vai buscar a reparação isolada com algum shampoo, com alguma medicação. Quando eu estava, por exemplo, com a desidrose, eu também fui buscar apagar o fogo. Ninguém quer ficar com dor, você não tem que ficar com dor também. Mas tem que baixar aí o lado racional para que você pense, analise. Sheila, eu realmente vendo aqui, acompanhando o seu conteúdo, eu vejo que a reconstrução, né, a construção daquilo que eu desejo ver do lado de fora, que é não quero ter dermatite, eu não estou fazendo essa parte. Porque eu acho que eu sei fazer essa parte. Mas se eu soubesse fazer essa parte muito bem feita, o problema não estaria instalado. Então, bem nutridas, por mais que vocês acompanhem muitos conteúdos, leiam muito, detalhes, lapidação, ajustes, muitas vezes pode passar despercebido no seu olhar de tanta obesidade de informação, tá? Então, o excesso de informação que você acaba acompanhando, isso pode fazer com que você fique aí com uma nebulosidade no seu leque de ensinamentos, e aí você acredita que está fazendo do jeito certo. Você fala assim, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, mas se faz do jeito que é para ser feito, assim, uma recuperação e uma reparação. O que não dá para recuperar, bem nutridas, é problema degenerativo. Então, quando entra num quadro que já é autoimune, por exemplo, é um problema degenerativo. Aí o que a gente faz? Entra em remissão, porque não é para degenerar mais. Então, eu vou entrar em remissão, vou controlar essa questão, tá? Então, vou controlar o problema. Agora, certas doenças crônicas ou infecções de repetição, isso sim pode ser tratado, isso não é um problema que o corpo ele não consegue se recuperar, que é chamado os problemas sem cura. Na verdade, quando fala assim, isso aqui não tem cura, que até é problemático usar a palavra cura, né? Porque fica parecendo que tá vendendo algo milagreiro, né? Não tem problema com a palavra milagroso, né? Mas quando usa aí essa palavra, fica parecendo que é algo muito longe de ser alcançado. Mas quando eu penso em um problema crônico persistente, o que a medicina não sabe é o que levou, qual foi o gatilho que levou aquela pessoa a desenvolver aquele problema de repetição. E dificilmente em um consultório médico que você vai para buscar, muitas vezes o shampoo, aí você vai lá para buscar algo para o seu couro cabeludo, para aquele incômodo que você está sentindo, ou até mesmo você vai fazer um procedimento estético que são legais, né? Quando você pensa em tricologista, dermatologista, você vai fazer aplicações aí no seu couro cabeludo e tudo mais, é legal, é algo associado, mas não se resgata aquilo que você faz todos os dias. O que foi feito todos os dias que não é difícil, mas que precisa ser compreendido e entendido para que você tenha a resposta realmente efetiva daquilo que você deseja. Caso contrário, você fica patinando, fica ali no modo pato, né? Então, não consegue ter um resultado aí com excelência, tá bem? E aí, bem nutridas, os detalhes em relação à síndrome fúngica, eu sei que há muitas pessoas novas por aqui, eu vou fazer um evento que já está disponível, o link no perfil, tá bem? Vai ser a Semana Você no Controle, e aí eu vou ensinar para vocês ali a primeira parte, o módulo inicial do método, para que você entenda o que está acontecendo aí do outro lado e o que você já pode fazer para conseguir realmente eliminar esse conjunto de sinais e sintomas, tá bem? Esse problema aí persistente. Aqui,
a cada live de domingo, eu converso com vocês sobre o tema específico, tá? Então, a gente vai conversar aqui hoje sobre cabelo, sobre essas queixas e assim por diante. Aí, dentro do evento, a gente entra ali na questão da síndrome fúngica, como alvo, tá bem? Aqui a gente tá conversando sobre partes, né? Como se eu estivesse pegando ali uma parte de uma queixa isolada e falando sobre ela. Porque eu sei que é mais fácil entender assim. Porque se eu falo do corpo todo, do funcionamento como um todo, fica um pouco distante aí para compreender os detalhes do funcionamento, tá bem? É mais por uma questão de facilidade, de didática. A questão de abaixar a imunidade. O que baixa a imunidade? Então, eu vi aqui alguém colocando amamentação. Sim, você está nutrindo uma outra pessoa. Então, foco nessa produção de leite, assim como gerar um bebê para as mulheres que sonham em ser mães, essa nutrição pré-gestacional, ela precisa estar top, bem nutridas. Top, eu tava conversando aqui com a minha cunhada, então minha cunhada tá grávida, então meu irmão tem um filho de 3 anos, tem a Dulce de 1 aninho, que fez 1 aninho agora, eu estou aqui no Paraná, vim celebrar. E minha cunhada está grávida, então vai entrar aí no 4º mês. E ela estava conversando sobre as diferenças em relação à nutrição, a cada gestação do primeiro filho, que não teve aquele olhar muito preparativo para a pré-concepção. Foi programada a gestação, mas o olhar da pré-concepção por parte deles foi deixado um pouco de lado, porque havia outras prioridades. E depois da 2ª gestação e agora na 3ª, o olhar é diferente. Então, eu tô entrando aqui nesse assunto que tem relação com a questão do cabelo, porque as mulheres enxergam essa diferença aí da nutrição no fio com o passar aí das fases da vida. Então, quando você está numa fase de 20 e poucos anos, não quer dizer que seu cabelo seja o mais bem nutrido. Muitas mulheres na fase de 20 e poucos anos têm queixas já de cabelo, mas a cada década, então quando eu penso ali na fase dos 30, 35, 40 e assim por diante, eu tenho que lembrar que a necessidade de nutrição, ela aumenta. Isso acontece com todas nós, tá bem? Então não dá para comparar um poder aí de nutrição de uma pessoa mais jovem com uma pessoa mais velha e uma pessoa que está grávida para uma pessoa que não está grávida. Então, se você está programando engravidar, fique bem nutrida, e se você está com quadro de síndrome fúngica, mais ainda, faça uma preparação para que você fique em paz aí na sua gestação, tá bem? E aí isso vai refletir também na sua estética, no seu cabelo, no couro cabeludo. Não tem outro caminho, tá bem? Então, sobre a questão da queda de cabelo, que é considerada normal, pra gente fechar aí esse tópico, quando você pensa no volume de fios, os dermatologistas acabam falando que em média 100 fios é considerado normal. O que não é normal, quando você olha, você enxerga o seu couro cabeludo e partes do seu couro cabeludo com problemas. Então, você consegue enxergar. É claro que você não vai ter um olhar clínico de avaliação, isso um médico faz, um diagnóstico é feito pelo médico, então ele vai fazer uma análise do seu couro cabeludo, então tem lâmpadas para isso, tem também o olhar clínico de experiência do profissional, então o profissional já atendeu muitos casos, então ele dá uma olhada, ele entende o que está acontecendo ali com o fio, para ver se está acontecendo ali uma queda que é anormal. O que você pode fazer para uma avaliação aí na sua casa a partir de hoje, com o encerramento aqui desse conteúdo, você está com queixa de baixa imunidade? E você tem ficado doente facilmente? Facilmente você está adoecida? Se isso está acontecendo, sim, o teu cabelo não vai ser prioridade para o teu corpo. Então não adianta buscar nutrição isolada para o cabelo. Você vai buscar nutrição para a recuperação desse corpo que está adoecendo com facilidade, independente da sua queixa, tá bem? Então, desde a questão dos problemas por fungos, como outros que podem estar associados. Então, o foco do seu corpo é isso, essa questão. E aí, depois, como consequência, vai sobrar nutrientes para o lado de fora. Vai sobrar nutrientes para o seu fio se reparar, tá? E aí, essa queda de cabelo que pode aumentar por conta dessa falta de nutrição. Por que é a falta de nutrição? Porque o corpo ele não vai estar preocupado em manter o fio na cabeça. Ele está preocupado em colocar o intestino para funcionar, em deixar o fígado funcionando, em colocar o coração para bater. O corpo tá preocupado principalmente com essas questões bem nutridas, com o sangue circulando nas suas veias, com as suas secreções.
para manter aí a lubrificação. O corpo está preocupado com aquilo que é vital. Então, o que é vital vem primeiro. Enquanto a pessoa não consegue virar essa chave e entender que isso é a prioridade e sobrando nutriente vai refletir na estética, a pessoa continua patinando aí e não recebendo aquilo que está sendo, que o seu corpo pode oferecer, né? Então, como consequência aí de uma boa nutrição, tá bem? Bom, bem nutridas, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A cada dia, eu vou colocar, cada dia, digo de domingo, um tema para que vocês escolham. Eu coloquei já o do próximo domingo nos stories, então você pode clicar lá para receber o aviso. E sobre a questão de síndrome fúngica, biofilme, todo o quadro, isso eu vou explicar em detalhes no evento. Vai ser algo realmente esclarecedor para que você tenha o seu ponto de virada aí ainda em setembro. Não vai esperar Réveillon, dia 1º de janeiro, para fazer acontecer, tá bem? É isso que eu desejo a você. Ótima noite para vocês, bom descanso e seguimos. Um beijo!